muita alegria. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, ao pastor também da igreja, que nos concedeu essa oportunidade de estar ministrando no Dia das Mães, né? E estar pregando um dia tão especial como esse, que é o Dia das Mães, uma ocasião tão especial para nós honrarmos aquelas que são o coração das nossas vidas, né? A alma das nossas vidas. Jesus. E as nossas mamães, esses seres extraordinários que nos deram a vida, deram amor, a orientação, que moldaram quem nós somos. Oh, glória Então, a Deus. eu fico imaginando ali minha mamãe segurando eu nos braços pela primeira vez. Talvez eu dê um pouco de trabalho, né? Porque a cabeça é um pouco grande, mas a cabeça é uma de nascença. Mas imagino a responsabilidade que ela sentiu, uma responsabilidade esmagadora, talvez, que ela deve ter sentido em ser a minha protetora, desde o primeiro suspiro até cada passo. Minha mãe foi e tem sido uma âncora para mim, e foi minha primeira professora, a minha protetora, ensinou-me a falar as minhas primeiras palavras, e quando eu caía ou me frustrava, a minha mãe, ela, com as palavras dela, ela sempre me confortava. E eu, cada pequeno passo, cada pequena vitória, ela comemorava como se fosse um milagre. Eu sou muito grato a Deus por você, minha mãe. Eu te amo muito. Ela me mostrou o que é o amor. A gente acabou de cantar aqui sobre o amor de Deus, né? Que é impressionante. E ela me ensinou o que é o amor incondicional. O sacrifício, às vezes até mesmo silencioso, e uma força inabalável que ela me mostrou. Então, quando eu olho para esses meus 28 anos de idade, aliás, eu até comentei que eu estou sofrendo a crise dos 30 já com 28, porque eu vejo minha mãe envelhecendo, os meus pais envelhecendo, e eu vou vendo que como o tempo passa rápido, não é verdade? Eu quero aproveitar ao máximo cada lição, cada abraço, cada lágrima que a minha mãe enxugou, e eu entendo que isso foi moldando meu caráter, a minha visão sobre o mundo. A minha mãe quem moldou os meus sonhos, a minha vida para com Deus. Tudo isso eu devo à minha mãe. As mães, aliás, elas plantam essa semente, né, no coração dos jovens, a esperança, a coragem e da sabedoria também em nossos corações. Então, a gente se prepara para viver os desafios desse mundo através da primeira professora, a nossa mãe. E no dia de hoje, enquanto nós celebramos a Deus pela vida das nossas mamães, aleluia, Jesus. À luz da Bíblia, eu quero aqui lembrar e também honrar o papel que elas desempenham nas vidas de nós, os filhos, né? Então, a fim de que nós possamos expressar a nossa gratidão a Deus, o nosso amor, a nossa admiração por essas mulheres, todas as mamães. As mamães são extraordinárias, que nos deram o maior presente de todos, o dom da vida, né? E o dom do amor incondicional, que é esse que aleluia, a minha mãe tem me ensinado. Glória, todas as mamães não são diferentes. Bendito Então eu peço para que os irmãos abram as vossas Bíblias em Efésios, capítulo 6. Eu vou estar lendo a partir do versículo 1 até o 4. Bendito é teu nome, Deus. É um assunto voltado para a família, porém eu queria iniciar falando para os jovens, e depois eu vou estar falando também um pouquinho com os pais, né? Com todo respeito, eu quero me dirigir aos pais na posição de filho, mas fazendo assim, com muito respeito, né? Entendendo minha posição de filho. Vocês vão ler aqui Efésios capítulo 6. Vamos estar lendo junto? Efésios capítulo 6, versículo 1 até o 4. Efésios 6. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito é teu nome, Jesus. Tu és santo, poderoso. Nem vou estar lendo aqui, Jesus. Os irmãos encontraram, né? Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo.
Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai na doutrina e a admoestação do Senhor. Então, eu quero iniciar aqui a minha ministração voltado aos jovens, né? Vocês perceberam que aqui nós lemos 4 versículos, mas 3 versículos foram voltados aos filhos. Então, no placar geral, 3-1. Então, a gente vai falar, primeiramente, iniciar a ministração falando para com jovens e adolescentes. Aos jovens e adolescentes, eu quero iniciar dizendo a vocês que, com certeza, eu não sou como o apóstolo Paulo. Não posso dizer, sejam meus imitadores, mas eu creio que eu posso dizer a vocês, né? Se possível, faça melhor. Me imite, sim, mas se possível, faça melhor em questão de honrar os pais, porque isso eu tenho feito e eu tenho provado da bênção de Deus, eu tenho provado o que é viver a Bíblia. Aleluia. Eu não posso ser perfeito, Glória mas eu sei que vocês podem sempre, sim, ser melhores. Então, honre aos seus pais de todo o coração, porque isso é bom. Obedeça aos seus pais. Vocês podem perceber que a maior parte dessa passagem de Efésios 6 ficou para nós. E com certeza eu vejo que Deus já sabia que a gente ia dar problema, não é verdade? A gente é meio teimoso às vezes e talvez por isso essa preocupação. Então, nesses 3 versículos nós podemos ver que existe 2 pedidos. E um ele deixa claro que é mandamento, que é honrar pai e mãe. Mas essas palavras obedecer e honrar, será que são a mesma coisa? Eu fui pesquisar e nós podemos entender que são palavras diferentes. Porém, eu aprendi que você não tem como honrar se você não obedecer. Se você desobedecer aos pais, automaticamente você vai estar desonrando. Então, ou seja, a obediência e a honra, elas andam sempre juntas. Temos um claro exemplo, por exemplo, disso na Bíblia, a prova do rei Saul, né? Uma famosa passagem. Ao querer honrar a Deus com sacrifícios, ele acabou desobedecendo a Deus. Em 1 Samuel 15, se vocês puderem, aliás, não precisa abrir, em 1 Samuel 15, Deus manda matar a todos, porém, Saul, ele poupa o rei e os animais que ele acha que eram os mais bonitos, ele poupa e não mata, e deixa para oferecer como sacrifício a Deus. E depois, logo, ele leva uma bronca do profeta Samuel dizendo: é melhor obedecer do que sacrificar. É um versículo bem conhecido. E a partir desse princípio, nós já podemos perceber e entender que é impossível você honrar desobedecendo. Isso é impossível. Porém, tem como você obedecer sem honrar, né? Obedecer significa simplesmente você seguir comandos, enquanto honrar, ele vai muito mais além do que isso. Ele é valorizar, ele é respeitar, é amar. Perceba que a gente pode obedecer por medo. Quem nunca aqui dos filhos, né? O Akira com certeza, aliás, eu fui um deles. Quem nunca obedeceu por medo de apanhar, né? Então, eu quero que você atente à palavra de Deus, que mesmo na obrigação, mesmo com medo, a gente deve obedecer, porque isso é justo. E quando estamos jogando nosso game, na verdade, não sei se seu pai fazia isso, meu pai fazia muito isso comigo. De repente, ele vai lá e manda você buscar uma água para ele. A gente está jogando game ali, ele manda buscar água. E a gente tem que parar, todo bravo, e buscar, né? É difícil nessas horas, mas obedecer. Aliás, tem uma frase que meu pai usa sempre, que é muito fácil você obedecer quando está no campo do seu desejo, né? Quando está fora, quando você não quer, quando você não tem desejo, aí sim que vem o verdadeiro obedecer. Então, nós podemos aprender com essa história de Saul, que ao querer honrar a Deus, ele desobedeceu. E às vezes a gente faz as mesmas coisas para com os nossos pais, não é verdade, jovens? Adolescentes, a gente desobedece
e depois a gente vem aqui querer cantar, querer louvar a Deus, cantar para Deus, querer agradar a Deus, assim como Saul, mas a gente pode ser repreendido assim como foi Saul. É melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta querer agradar a Deus e não querer obedecer. Então, fica essa reflexão para nós, os jovens. Obedecer é melhor do que sacrificar. Agora, obedecer pode ser uma obrigação, mas honrar é uma atitude que nasce do amor e do respeito. Apesar de que também obedecer é uma forma da gente honrar, como eu disse anteriormente, é impossível você honrar desobedecendo, não tem como. Honrar, ele vai muito além do obedecer. Honrar é um mandamento para nós, os filhos. E se Deus mandou, nós não temos escolha, a gente tem que fazer. Assim como Deus, ele predeterminou que haveria sol de dia e a noite seria escura, Deus, ele também predeterminou que quem honrasse pai e mãe seria bem sucedido na terra e teria vida longa. Então é uma lei que não tem como você mudar. Deus predeterminou assim. Então a gente tem que entender que a gente honrando os nossos pais, nós iremos ser bem sucedido na terra. E quem desonrar seria amaldiçoado. Isso Deus predeterminou. E nós temos vários exemplos. Ou seja, temos sonhos, né? Todos os jovens aqui, creio que têm sonhos de ser bem sucedidos na terra. Creio eu que todo mundo aqui quer ter dinheiro suficiente para viajar, quer ter dinheiro suficiente para comer o que você quiser. Aliás, eu duvido que algum jovem aqui não tenha vontade não tenha sonhos, né? Ou que deseja ser pobre. Todo mundo aqui, eu creio que quer ser bem sucedido. Então todos nós temos sonhos, nós temos ambições, nós queremos ser bem sucedidos aqui na terra. Mas sabia que esse sonho só vai ser bem sucedido se você honrar pai e mãe? Aleluia, Jesus. Então, glória a Deus. É um mandamento muito valioso para nós. O pastor Yoshihiro falou aqui de valores. E hoje em dia realmente é muito difícil você ver jovens, crianças que honram pai e mães. Né? Antigamente, quando comecei a trabalhar, aliás, o mundo mudou tanto. Quando eu comecei a trabalhar, funcionário era funcionário. Hoje em dia, já funcionário é colaborador. Então, todo mundo, essa questão de hierarquia tem mudado muito, mas nós fomos separados para ser povo de Deus, para viver de forma diferente, nação santa. Ser santo é ser separado, e todo esse sonho, toda a sua carreira, aliás, toda a sua saúde, depende desse mandamento, honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa. A Bíblia fala que é o primeiro mandamento com promessa. A promessa é simplesmente para que nós vamos bem e viva por muitos anos. Temos um exemplo na Bíblia de alguém que desonrou o pai. Eu gostaria de que vocês acompanhassem comigo, abrissem as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 9, 22. Vai contar a história de Sem, Cã e Jafé, de Noé. Gênesis capítulo 9. Verso 22. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez saber a ambos seus irmãos fora. E aqui eu quero pular para o versículo 24, que diz assim: E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Aqui nós podemos ver um exemplo claro, né, de alguém sendo amaldiçoado por desonrar o pai. Nunca mais prosperou desde então. Todos os seus sonhos, Cã tinha sonhos, tinha seus esforços, mas foi por água abaixo, por simplesmente ter ferido esse princípio de honrar pai e mãe.
Temos mais outros exemplos na Bíblia. O que dizer então de Rúben? Alguém com muito potencial. Se vocês puderem abrir em Gênesis 49, verso 1 ao 4, você vai perceber que Rubens não era um Zé Ninguém, né? Não era uma pessoa qualquer, era alguém com muito potencial, mas somente por ter desonrado os seus pais, todo esse potencial foi por água abaixo, não foi aproveitado, e ele não conseguiu viver uma vida abençoada por Deus. Gênesis 49, do 1 ao 4, diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi, Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza, e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai. Então contaminaste, subiste a minha cama. Podemos ver aqui que Rúben era tido como o mais excelente, né? O rapaz com mais potencial. Entre 12 irmãos dos filhos de Jacó, Rubens era o rapaz com mais potencial. Porém, esse potencial não valeu de nada, por simplesmente desonrar o pai. Jovens, eu quero que vocês se atentem a uma coisa. Se não tem dado certo, se a vida não tem dado certo para vocês, eu tenho um conselho a dar para vocês. Vocês possam rever: será que eu tenho honrado pai e mãe? Seu potencial não vai valer de nada se você não está praticando esse princípio que Deus predeterminou. Está estabelecido por Deus, não tem como nós mudarmos. Mas se você não tem honrado ao pai e à mãe, eu quero que você se baseie na história do filho pródigo, que também quis viver a sua própria vida, saiu desonrando o pai e a mãe, saiu de maneira não digna para com seus pais e teve que comer comida dos porcos por causa disso. Mas ele se arrepende e volta para a casa do pai e obtém o perdão. Então, ainda há chance de você se arrepender, de você honrar pai e mãe. Honre a seus pais. Aos filhos fica essa mensagem, né? Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de ter honrado muito aos pais, mas muito pelo contrário, eu ouço sempre dizer pessoas que se arrependem de não ter feito isso, que se pudesse voltar no tempo, honraria pai e mãe. Então, peçam perdão aos seus pais, honre aos seus pais, não grite jamais com os seus pais, obedeça aos seus pais, porque isso é justo. E você fazendo isso, você vai muito bem na terra, você vai prosperar na terra. Para deixar ainda mais prático, eu vou acrescentar aqui alguns testemunhos reais, né? Não só meu, mas para a gente poder refletir como que a gente pode honrar pai e mãe, né? Eu lembro muito bem da minha irmã, a Kemi. Ela está casada hoje, mas nós nos reunimos ali, nós três, eu, a Kemi, a Michelle. A Kemi começou a trabalhar, eu estava fazendo um arubaito ainda, mas nós nos reunimos, ajuntamos um dinheiro e falamos assim: vamos honrar pai e mãe. E a gente deu um presente, eles iam lá para Okinawa, só os dois lá na lua de mel. E eu vejo pela vida da minha irmã Kemi, no casamento dela aconteceu algo extraordinário. Ela foi muito abençoada em questão financeira. Tudo isso por ter honrado um princípio, honrar pai e mãe. Então é muito importante você entender que sua vida toda, sua prosperidade toda está na base desse princípio, honrar pai e mãe. Então, nós temos vivido essa geração que a Bíblia já previa, né, onde diz que o amor de muitos se esfriaria. Hoje o que reina é filho contra pais, mas saiba que existe uma hierarquia. Pai, apesar de hoje, os pais sempre vão ser a nossa autoridade máxima, apesar de que hoje vivemos nessa era, né, devemos dar a honra a quem tem honra. Pai e mãe, eles devem ser respeitados como autoridade máxima, apesar de que
depois que casar, né, o marido vira a autoridade, mas essa lei ela não muda, de honrar pai e mãe. Então, quer ser próspero? Honre seus pais, enquanto há tempo, enquanto eles estão em vida. Aleluia, honre Jesus. seus pais. E mesmo Glória vocês a que Deus. não têm os pais, ainda mesmo assim honre seus pais, porque Deus, Ele se agrada e vai te abençoar. E eu pretendo ser breve na minha ministração. Eu já queria me dirigir aos pais com o versículo 4, com muito respeito, aliás. Eu queria me dirigir a vocês, pais, na posição de filho. Eu sei que a gente costuma dar trabalho, né? Mas existe uma grande responsabilidade sobre a vida de vocês. Assim como nós lemos em Efésios 6, capítulo 6, versículo 4, vai dizer assim que vós pais não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Isso é muito importante, criar na doutrina e admoestação do Senhor. Eu quero dizer para vocês que nós somos flechas, assim como na mão do arqueiro, nós somos flechas na mão de vocês. A influência dos pais, ela é muito grande, ela faz muita diferença. Nós podemos ver também um exemplo claro na Bíblia, de Herodias e a sua filha. João Batista, ele acusa Herodias que fica com raiva, e fez a sua filha dançar em frente ao rei, e o rei fica alegre e disponibiliza metade do reino. Mas essa menina, ela tinha tudo para dar certo na vida. Ela tinha o reino, a metade do reino. Ela poderia ficar rica, ela poderia ter o que queria, mas por causa da sua mãe, né, por ter essa influência da mãe, ela perde essa oportunidade e perde a cabeça de João Batista. Eu quero fazer um apelo aqui aos pais. Existe uma grande responsabilidade sobre a vida de vocês. Não desista de nós. Hoje, se estou aqui, é por causa que minha mãe, ela colocou os seus joelhos por mim nas madrugadas. Hoje, se eu estou aqui, foi por causa dos meus pais que me aconselharam, me admoestaram, me ensinaram no caminho. Então é muito importante, há uma grande responsabilidade na vida de vocês. Por favor, não desista de nós, se coloquem na posição, porque se vocês não colocarem, com certeza o mundo vai vir e vai se colocar na posição de autoridade, né? Os influencers que tem por aí têm se posto como autoridade, mas não, pai e mãe é autoridade sim, né? Nem que seja para, eu não sei se meu pai, eu acho que ele pode falar melhor disso depois aqui, porque ele sim é pai, ele pode estar falando melhor, mas nem que seja para mostrar quem manda, mande buscar água, né? Eu aprendi muito com isso. Então, muitas das vezes nós somos teimosos, muitas das vezes nós fazemos vocês, mães, até chorar, mas por favor, não desista de nós. Mas graças a Deus pela minha mamãe, que nunca desistiu de mim, e o melhor, me ensinou no caminho, orando, Jesus. me aconselhando, Glória a Deus. e me mostrando na prática o que é ser servo de Deus. Glória a Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida, mamãe. Eu te amo muito. Para mim é uma felicidade muito grande. Eu sei que Deus usava pessoas quando eu estava na barriga, no seu ventre. Deus já usava pessoas para falar com você quem eu seria. E eu creio que foi uma responsabilidade, e tem sido uma responsabilidade muito grande, né? Cuidar de mim. Mas você cuida de mim tão bem, e eu sou grato a Deus pela sua vida. Eu quero dizer que eu te amo muito. Eu queria desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães. É uma mensagem bem rápida, creio que está todo mundo com fome, eu não vou estender muito. E eu queria agradecer a Deus pela vida de cada mamãe. Eu gostaria de fazer uma oração nessa noite. Gostaria de que a igreja se colocasse de pé.